Yeah. Só que eu tenho o direito de me divertir. Boa parte do Paulo Figueiredo, eu digo para vocês, eu odeio essa parte de articulação internacional, faço o que tem que fazer, mas eu adoro fazer o Paulo Figueiredo Show. E um dos motivos pelo qual eu gosto tanto de fazer esse programa é porque eu me divirto. Então hoje eu vou colocar agora, daqui a pouco, peço que vocês tirem aí as crianças da sala e tal, porque eu vou botar um vídeo do UOL. Vou botar um vídeo do UOL, e eu sempre falo para vocês, né, um vídeo do UOL de aproximadamente 3 minutos é o equivalente a um passeio em Chernobyl por 3 minutos. Faz muito mal à saúde, mas então tirem as crianças da sala e prestem atenção, porque o UOL agora está reclamando que o processo do Rumble contra o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos está em sigilo. Sim, você não ouviu errado. Os jornalistas militantes de esquerda do UOL estão criticando os Estados Unidos porque a juíza do caso classificou o caso como sigiloso. E eu não vou falar mais nada, eu vou botar para vocês ouvirem um vídeo que eu tirei do Twitter do Mafinha. Bota aí, Brunão, pra gente ouvir. Que fala sobre esse caso envolvendo Alexandre de Moraes, que tem sigilo, troca de juíza e inspiração na Casa Branca. Assunto também importante que tem a ver com os Estados Unidos e tem a ver com a justiça também. Essa ação judicial dos Estados Unidos da plataforma Rumble e da Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes foi colocada sob sigilo. O processo foi apresentado no dia 18 de fevereiro, em uma corte da Flórida, no mesmo dia em que Jair Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República na investigação sobre o golpe. Inicialmente, o caso foi atribuído para uma juíza nomeada por Barack Obama em 2009, mas alguns dias depois ele foi ouviram isso aqui? para uma juíza de uma corte inferior nomeada por George W. Bush. A nova juíza permitiu que o processo fosse mantido. Não foi de uma corte inferior. O fato de que a denúncia mostrava falhas e a falta de documentação. Mas a audiência e a transcrição foram colocadas sob sigilo por tempo absolutamente falso essa parte. A juíza é da mesma corte, do mesmo tribunal, e não foi nada de material, pelo contrário, a juíza deu tudo que o Rumble e o Trump Media tinham pedido. Mas eu já falei sobre isso em outros programas. Indeterminado. Estranho, né, Josias? Quer dizer, não sei se é estranho. Essa articulação ali, mostrando, quer dizer, eles estão relacionando uma coisa a outra mesmo, é isso? É isso, e tudo é estranho nesse caso, Fabio, você ficou hesitando, mas a palavra estranho é a mais adequada para definir o que está acontecendo aí nesse processo. Né? Processo aberto na Flórida contra medidas adotadas pelo Alexandre de Moraes no Brasil, como se o juiz brasileiro estivesse interferindo na rotina dos Estados Unidos. As decisões do Alexandre de Moraes, elas se destinam a regulamentar a atuação ou trazer para dentro da legislação brasileira a atuação de empresas americanas que estão aqui fazendo negócio, faturando, sem ter nem representante. Essa plataforma Rumble, por exemplo, não tem representante no Brasil. E o que fez o Alexandre de Moraes foi exigir que ele tivesse um representante, inclusive para receber as intimações das ordens judiciais. Né? E agora nós estamos diante de um supremo paradoxo, porque a acusação feita ao Alexandre de Moraes nesse processo é de que ele atua como um censor. Então está censurando usuários das plataformas dessa Rumble, e uma empresa de mídia pertencente ao Donald Trump se associou à Rumble nesse processo, e a acusação é de censura. Aí eles colocam sob sigilo no processo. Então eles acusam o Alexandre de Moraes de censura. E o nosso companheiro, o Jamil Chad, foi lá para tentar obter a cópia dos autos, né, para fazer uma reportagem, e aí descobriu que está sob sigilo. Então é muito paradoxal isso, né? Acusam o Alexandre de Moraes de censura, e a meu juízo até o Alexandre de Moraes já deveria ter levado à vitrine as suas decisões, que ficam permitindo que o Alan dos Santos, por exemplo, só vai até aí. Relacionados ao Alan dos Santos. Pediu para retirar perfis do Alan dos Santos, desse Rumble e de outras plataformas, não foi obedecido e adotou providências judiciais. Né? Então, o Alexandre Moraes já ter divulgado as suas decisões, é o que motivou essas decisões, mas aqui estamos diante de um paradoxo. Acusam a justiça brasileira de censura e lá impõe sigilo ao processo, por quê? Então parece de fato um grande paradoxo, e como disse Fabio no início, é tudo muito esquisito, né? E parece muito articulado, porque agora o Congresso dos Estados Unidos está se equipando para aprovar, parece que vai ser aprovado, porque o Trump é majoritário, embora a maioria seja pequena, ele tem maioria no legislativo americano, e tudo indica que vão aprovar aquela proposta que já passou para um comitê lá que se equipara à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aqui no Brasil, tudo indica que a Câmara e o Senado dos Estados Unidos vão aprovar aquela proposta que proíbe o Alexandre de Moraes, sem fazer menção ao nome dele, de entrar nos Estados Unidos. Né? Então, aparentemente, há uma grande coordenação e é tudo muito esquisito. Cara, é absolutamente inacreditável que o sujeito seja um comentarista e diga o que disse o Josias. Josias, que eu sempre fico impressionado de descobrir que ele ainda está no ar em algum lugar. Porque da Jovem Pan eu o aposentei, ao vivo no ar. E eu fico feliz até que o Josias esteja bem de saúde e tal, não de saúde mental, mas nunca esteve, mas que esteja bem de saúde física, aparentemente. E eu sempre digo, né, existe uma linha tênue entre o mau caratismo e a imbecilidade,
e obviamente, sempre ficou muito claro que o Josias não era uma pessoa muito brilhante, né, uma capacidade cognitiva extremamente limitada, mas há também a necessidade de um mau caratismo no comentário. Vejam o argumento dele, que eu vou citar exatamente como ele disse para não ter erro. A acusação feita por Alexandre de Moraes nesse processo é que ele atua como censor, que está censurando usuários das plataformas. Aí eles colocam o processo sob sigilo. Então eles acusam Alexandre de Moraes de censura e lá impõem o sigilo no processo. Josias, meu querido, existe uma diferença fundamental entre o Alexandre fez e o que fez a justiça americana. E eu posso explicar bem devagar para você conseguir entender. O Alexandre não permite nem mesmo que as partes do processo acessem os autos. As partes. Isso não é suposição minha. A OAB já encaminhou um ofício ao Alexandre já em 2022, requisitando que os advogados tivessem acesso aos elementos de prova que existem contra seus clientes. Vejam, Josias, a defesa do presidente Bolsonaro, a defesa do general Braga Neto, estão hoje tendo uma petição negada pelo ministro Alexandre de Moraes para terem acesso aos celulares que foram utilizados pela Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal diz assim, eu aprendi, aliás, Polícia Federal, eu tive que trocar a parede de novo, então vocês perderam de novo as minhas conversas. Eu tive que, Polícia Federal, eu tive que, diz aqui que tem uma conversa do general Braga Neto com o general Mário dizendo tal e tal coisa. Aí você fala assim, tá bom, vocês estão dizendo, né? Me dá o celular aqui para eu poder periciar e para eu ver se não tem outras conversas que podem inocentar o meu cliente. Não vou mostrar. Não, tá aqui, é meu, ninguém vai ver, vai ficar aqui, ó. É esse nível de infantilidade que está acontecendo agora no processo mais importante do Brasil. Algum comentário do Josias? Não. Absolutamente não. Nenhuma. Vejam, por exemplo, não é de hoje. Pode dizer, Josias não comentou porque é de hoje. Não, isso não é de hoje. Vejam, por exemplo, a reportagem da Gazeta do Povo. Ano passado, Moraes nega acesso aos autos completos. Advogado de Alan dos Santos. Segundo o advogado do Alan, o doutor Renault Filho, que esteve aqui no programa semana passada, estavam faltando cerca de 1.000 páginas dos autos do processo. E a defesa tem que ser montada sem que eles sequer tomassem conhecimento do conteúdo dessas 1.000 páginas. Por outro lado, nos Estados Unidos, um amigo do boneco Josias, que tentou pedir a cópia dos autos do processo e não conseguiu por um simples fato. Porra! Porque ele não é parte no processo, cara. Pelo amor de Deus! Diferentemente do que os Estados Unidos faz no Brasil, aqui nos Estados Unidos as partes do processo podem ter acesso total aos seus autos sem nenhum prejuízo à ampla defesa ou contraditório. Mas vocês entenderam a diferença, assim? Maternal e jardim de infância. Nos Estados Unidos, as partes do processo têm acesso ao processo sigiloso. No Xandaquistão, nem mesmo o réu tem acesso ao processo sigiloso. E isso é uma coisa tão ridícula, porque chega ao ponto, e eu não vejo os Josias reclamar em momento algum, de que nem mesmo as partes são citadas de que existe um processo contra elas. Vejam, não sou nem eu que estou dizendo. Se vocês abrirem a Folha de São Paulo, coloca para mim, por favor, a reportagem, Bruno. Coloca só, por favor, a manchete aí por enquanto. O que a Folha de São Paulo diz: busca por denunciados em trama golpistas tem endereços atualizados e até troca de país. Cadê? O Brunão foi curtir o aniversário dele? Programa ao vivo tem essas coisas. Mas
Em suma, foi a Folha de São Paulo que disse: busca por denunciados em tramas golpistas tem endereços desatualizados e até troca de país. E eu sou, obrigado, Bruno, sou objeto desta notícia. Processo de notificação a partir de informações do STF impõe série de obstáculos a oficiais de justiça. Eu queria ler essa notícia ao som do tema imortalizado de Os Trapalhões, mas eu não pude, porque o YouTube denuncia problemas de copyright. Mas eu queria, pelo menos, Bruno, que você botasse uma trilha sonora para eu poder ler o que diz essa reportagem. Folha de São Paulo, deixa aí na tela. Som na caixa. Era uma maratona para notificar pessoalmente em papel os 34 denunciados pela PGR sob acusação de participação em trama golpista em 2022. Entre os profissionais, esses profissionais relataram ao STF dificuldade em identificar o paradeiro de alguns dos denunciados com endereços desatualizados. O principal caso é o do ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, que atualmente mora nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, enviou em 19 de fevereiro uma carta de ordem para a Justiça Federal determinando a notificação pessoal do investigado para que ofereça resposta prévia à denúncia no prazo de 15 dias. A notificação deveria ser feita em até 48 horas. E agora que fica gostoso. Com a carta na mão e um documento com o link para acesso ao processo judicial, a pobre aqui foi eu estou dizendo, a pobre oficial de justiça Ana Célia da Silva deixou a sede da Justiça Federal do Rio de Janeiro para procurar Paulo Figueiredo em 20 de fevereiro. Onde está o Paulo? Ana chegou a um endereço na Barra da Tijuca indicado pela carta ao Supremo, por volta das 10h40 da manhã. Tocou o interfone da casa, esperou alguns segundos e foi atendida por uma funcionária chamada Francisca. Calma, que fica legal agora. Francisca disse que no local funcionaria a casa de festas Pérola Negra e que desconheciam notificando, salientando que seria comum confundir o endereço da Avenida Luz Costa 4000. Disse Ana em um documento enviado ao STF. O Ministério Público foi me procurar na casa de festas Pérola Negra. O que acontece na casa de festas Pérola Negra? Eu me pergunto. Mas calma. A oficial de justiça gastou cerca de 20 minutos para chegar ao endereço certo. O porteiro recebeu e disse não conhecer nenhum Paulo Figueiredo no prédio. Uma administradora do condomínio ainda disse a Ana que o jornalista seria ex-proprietário do apartamento, havendo um último registro de movimentação do mesmo em 2012. Deixa eu entender uma coisa rápida. Vocês estão investigando um golpe de Estado e vocês não conseguem me achar? Vocês foram me procurar no meu endereço de 2012? Vocês foram me procurar na casa de festas Pérola Negra? Puta que pariu, vocês são muito incompetentes. Essa é a inteligência do Brasil. Esse são as pessoas que vão investigar o golpe. Onde está o Paulo Figueiredo? Yeah.